Toda escola deveria ter salas funcionais, onde a criança desenvolve habilidades ou recebe reforços sobre o que não conseguiu aprender na sala de aula. Apesar de ser lei, nem todas as escolas têm. Para explicar a importância dessas salas, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, é uma lei, mas nem todo mundo cumpre, é isso? Bem Isso. Brasil? Bem Brasil, né? A lei da inclusão, ela está descrita e deve ser contemplada desde 1980 até antes de 1980, né? A questão da inclusão, ainda por ser um tema bastante polêmico, por a gente não ter profissionais qualificados para esse tipo de trabalho, porém das famílias não entenderem a importância de incluir e a importância de se conversar com todo mundo sobre essa questão da inclusão, então acaba que meio ficando como um tabu. Às vezes tem escolas que até têm a sala de recursos, que até têm essa sala multifuncional. No entanto, os pais mesmo, né, que não querem que os filhos participem do contraturno ou participem dessas atividades por ter medo da reação das outras pessoas. Então a gente precisa, né, quando fala de sala de recursos, às vezes pode ser que ela esteja disponível na escola, mas quem não quer a participação do filho seja a família, né? Quer dizer, tem um preconceito todo a ser quebrado, primeiro de tudo. Primeiro de tudo é isso, né? Depois é entender o que é uma sala de recurso. Então, a sala de recurso, é uma sala que seria utilizada no contraturno. Então, no período normal de aula em que você fez a matrícula da criança, essa criança com necessidade especial ou não. Então, por exemplo, uma criança que tem o déficit de atenção, que tem o TDAH, uma criança que tem uma instabilidade motora, que precisa de um acompanhamento motor, crianças também diagnosticadas com altas habilidades ou superdotação. Então, são crianças que necessitam de um apoio além daquele que é dado na sala de aula pela professora regente, né? Então, no caso de uma criança, por exemplo, com uma dificuldade, então a sala de recursos, ela complementaria o trabalho da sala de aula, né? Então, eu teria brinquedos pedagógicos, brinquedos psicopedagógicos, o profissional ele é especializado em atendimento educacional especializado ou da psicopedagogia para oferecer recursos mais concretos para essa criança aprender. No caso de uma criança diagnosticada com altas habilidades ou superdotação, a sala de recursos, ela suplementaria aquilo que foi dado na sala de aula, ou seja, ela traria informação a mais para aquela criança, né? Então, não repetindo os mesmos conteúdos que foram dados. Acontece que essas demandas, elas são diferentes, né? As demandas de altas habilidades e as demandas de quem tem dificuldade ou quem tem uma necessidade especial. Tem que ter profissionais diferentes também especializados nas duas áreas? Sim, né? O correto seria que o profissional que trabalha na sala de recursos tivesse especialização em atendimento educacional especializado ou ou psicopedagogia para dar um atendimento melhor, né? Acontece que não é sempre que isso é possível, né? Então, às vezes, um professor com mais experiência seria o professor escolhido para ficar nessa sala de recursos. Então, esse profissional da sala de recursos, ele tem que ser altamente capacitado para oferecer o tipo de atividade coerente, para utilizar o tipo de ferramenta coerente para a criança, né, dependendo da necessidade dela. Então, são grupos pequenos, né, a gente geralmente são grupos de crianças ou o trabalho pode ser feito individualmente. Veja, às vezes, na rede pública, é um pouco difícil isso, porque pensa em uma escola inteira, quantas crianças com mais necessidades, né, com necessidades especiais na educação, tem. Então, para a gente dar um apoio para todas essas crianças é um pouco complicado, porque eu preciso de outro profissional, eu preciso de outro espaço, então a gente tem que ponderar tudo isso, né? O trabalho é feito da maneira que os profissionais conseguem atender ali, né? E é aquilo que eu te falei no começo, tem muitas famílias que não aceitam esse tipo de inclusão. Primeiro, porque é um contraturno, então eles acham que desgastaria a criança, ou então que seria uma atividade extra, um reforço. As pessoas elas não entendem, então, a função dessa sala de recurso na rotina escolar de uma criança que precisa de uma ferramenta a mais de aprendizagem. A criança pode precisar dessa sala temporariamente, em vez de o tempo todo? Por exemplo, teve uma dificuldade em aprender matemática, funções, por exemplo. Então, nesse caso pontual, seria outra coisa, seria o reforço, né? Na sala de recursos ou na sala funcional, geralmente quem vai para essa sala, né? Quem seria candidato a essa sala, seria uma criança com laudo, né? Então, geralmente, quem
Quem implementa isso na rotina da criança será um médico ou um psicopedagogo, sempre nos seus relatórios. Então, pode ser que a criança precise ficar nessa sala 1 ano, pode ser que fique 2, pode ser que fique 3, pode ser que fique durante a rotina toda escolar, dependendo, é claro, da necessidade. Porque o que a lei diz? Que todo mundo tem o mesmo direito de aprender. Independente se tem uma necessidade especial, se consegue aprender mais fácil ou mais devagar que o outro. Então, a escola deveria, né, seguir esse parâmetro legal aí e atender todas as crianças para que todos aprendessem. A maneira não importa, importa é que todos aprendam, né? E é isso que a gente não consegue ainda, na nossa realidade, né, fazer com que aconteça. Você falou que muitos pais falam do problema de vai estressar a criança, vai cansar a criança. Mas é importante entender também da necessidade do aprendizado, né? Isso estressa realmente a criança da forma como deveria ser feita? Às vezes, Elaine, não é nem a forma como é feita. Às vezes o que estressa é você ficar em casa falando, olha, você precisa ir para lá porque lá você vai fazer mais tarefa. É a forma como é passado para a criança a necessidade, né? Porque a sala de recurso, ela não é uma aula como a aula da sala de aula normal, sabe? Não é aula expositiva. Na sala de recurso, eu tenho brinquedos concretos. Então, a criança vai aprender tabuada com jogos. Ela vai aprender outros conteúdos com jogos e com materiais que ela vai conseguir pegar, porque é muito mais fácil para a criança que tem dificuldade, por exemplo, pegando, entender aquele conteúdo que foi passado, né? Então, a maneira lúdica, né? Então, com outros tipos de ferramentas de aprendizagem didáticas, né? A gente conseguiria fazer com que essa criança aprendesse um conteúdo que ela não está conseguindo aprender por conta de um problema específico e pontual. Você acha que normalmente esse preconceito está ligado à vergonha? Por exemplo, o meu filho tem que ir para a aula na sala de recursos e os outros não, então tem é chato. Isso também. E outro problema que muitos pais, né, que na prática a gente percebe isso. Na sala de recursos eu tenho crianças com necessidades especiais, por exemplo, crianças surdas, crianças cegas, crianças que têm alguma incapacidade motora, tenho crianças que têm dislexia. Então, às vezes, os pais eles não querem misturar as crianças. Veja, então, a questão da inclusão pega nesse ponto também, né? Você não aceita aquela realidade. E a criança, ela passa, desde pequena, também não aceitar a realidade que ela vive, né? Ao passo que se fosse feito um trabalho com a família, com a criança, desde pequeno, quando, né, percebe que tem uma dificuldade, isso seria muito mais fácil de ser resolvido, né? Então, a gente não criaria mais preconceito. E não é essa a realidade que a gente percebe. Os pais que têm filhos em escolas que não têm essas salas, o que é o ideal? É ir até a Secretaria de Educação? Isso, geralmente a Secretaria de Educação, quando, né, a escola não tem, ela tem um núcleo, é o que acontece aqui em Maringá. Então, nem todas as escolas têm, né, esse atendimento educacional especializado, como a gente chama, mas a prefeitura tem um núcleo de apoio pedagógico para essas crianças que têm essas necessidades. Então, é encaminhado mediante um laudo, mediante o acompanhamento psicoterapeuta, né, do psicopedagogo, do neurologista. Então, é feito, né, uma avaliação e é encaminhado, então, para onde essa criança precisa. Então, às vezes, a criança precisa de mais trabalhos manuais, então, vai para determinado centro. Às vezes, a criança precisa de um trabalho fonoaudiológico mais elaborado, então, vai para um centro que tenha esse profissional. Então, dependendo da necessidade. Geralmente, quando a criança chega na sala de recurso, ela é avaliada pelo profissional que está nessa sala, né, para ver qual que é a melhor maneira que essa criança aprenderia, qual é a necessidade real dessa criança, né? Então, as atividades da sala de recurso, elas são específicas, né? Não é uma coisa que todo mundo vai aprender, porque na sala de recursos, outra coisa importante, eu tenho crianças de várias idades. E às vezes os pais acham que nessa sala, como tem crianças de várias idades e com várias especificações, né, as atividades serão as mesmas para todo mundo. Então, não é isso, né? É sempre específico. Né? Uhum. Então, a primeira coisa é acabar com o preconceito e a segunda, dar essa oportunidade para a criança poder aprender. Isso, né? Primeiro, e assim, né, conhecer, né, Elaine? Se a gente não conhece, a gente não tem como avaliar. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez.